Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a trabalhar com sorteios dentro do VBA. Então você vai aprender a trabalhar, a sortear números, sortear palavras, sorteios sem repetição ou com repetição, tá? Então eu vou te passar um tutorial bem completo sobre o assunto, tá? Inclusive eu vou disponibilizar para você essa planilha. Nessa planilha aqui ó, tem uma macro que ela faz jogos para Mega Sena, caso você queira usar. Essa macro eu vou disponibilizar para você de brinde, tá? Não vou ensinar como é que faz ela. Eu vou ensinar para você apenas a lógica da programação. Então, aprendendo essa lógica aqui, você vai conseguir depois adaptar e fazer qualquer tipo de sorteio que você precise, tá? Geralmente, quando você quer fazer um sorteio, você sorteia um valor, aí depois, quando você vai sortear outro valor, você precisa verificar se esse valor que foi sorteado anteriormente, se ele não vai ser sorteado de novo. Tá? Caso ele seja, de novo, você tem que sortear outro, para não repetir. E essas verificações que tem no código acaba atrapalhando muito e deixando o código muito extenso. Nesse vídeo, nessa macro que a gente vai fazer aqui, não vai ter esse problema. A gente vai fazer um código que ele vai sortear apenas uma única vez cada valor. Então se eu quero sortear 10 números, o código vai rodar 10 vezes e para cada uma das 10 vezes vai sair um valor diferente de todos os outros que já saiu, tá? Isso eu vou te ensinar através de uma técnica que eu desenvolvi aqui, ok? Eu tinha postado esse vídeo já aqui no canal há muito tempo atrás, porém eu estou regravando esse vídeo porque o outro eu vou deletar, porque esse aqui ele é um pouco mais melhor explicado e mais completo, tá? Então eu tenho aqui uma tabela, ó, essa tabela aqui, ó, esse intervalo eu nomeei como tabela. Isso aqui você não precisa ter, eu só nomeei esse intervalo, eu só criei essa tabela para ficar melhor para explicar para você, tá? Então eu tenho aqui uma lista de países, inicialmente eu vou sortear palavras, tá? E cada um desses países aqui, ó, ele é representado por um número. Então, por exemplo, o Brasil é o 1, o Chile é o 7. Então quando eu for sortear os valores, eu não vou sortear a palavra, eu vou sortear o número que representa a palavra, tá? Essa é a grande sacada aqui, ó. Então eu vou entrar aqui dentro do VBA e eu vou criar uma macro. Então eu vou chamar essa macro de classe de sortear. Sortear. Ok. E aí eu vou declarar uma variável chamada RNG do tipo range. Essa variável ela só vai representar essa minha tabela aqui, ó, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, que RNG vai ser igual a range tabela, tá? Então mais uma vez, só repetindo, essa tabela ela não é necessária. Eu só fiz a tabela para poder explicar melhor para você como é que vai funcionar. E aí eu preciso sortear esses números aqui. Então essa é a minha tabela. Na primeira coluna da minha tabela, eu tenho valores numéricos, que é o que eu vou sortear. Então eu quero sortear, por exemplo, 5 valores. Eu tenho uma tabela que possui 10 elementos. Desses 10 elementos eu quero sortear 5. Então eu vou declarar aqui, ó, uma variável chamada primeiro. Então primeiro as integer. A variável primeiro ela vai representar o primeiro elemento da minha tabela, tá? Sempre vai ser o 1, tá? Então sempre o primeiro elemento vai ser o 1. Eu vou declarar uma outra variável chamada último. Então, din último as integer. Eu vou dizer aqui, ó, já que primeiro vale 1. Primeiro é igual a 1. E último. A variável último ela vai representar qual que é o último elemento da minha tabela. Então, se eu quero sortear números que vão de 1 a 10, o último vai ser o 10. No caso da Mega Sena, por exemplo, vai até o 60, então nesse caso o último seria o 60, tá? Então o último, a variável último, ela representa o último elemento do espaço amostral, vamos dizer assim, né? Então o último, nesse caso aqui, ó, é 10, tá? Então tenho duas variáveis, uma é a primeira, a outra é a última. E uma terceira variável aqui para ajudar, que vai ser quantos números eu quero sortear, ou quantos valores eu quero sortear. Eu vou chamar isso aqui de total dezena, tá? Total dezena. Total dezena é integer. O que é esse total dezena? É a quantidade de valores dentro dessa tabela
que eu quero sortear. Nesse caso, eu quero sortear apenas 5. Tá? Eu tenho 10 disponível, eu quero sortear só 5. Então aqui eu vou dizer que total dezena. A gente fala dezena porque é o mais comum, né, quando fala de sorteio. Mas poderia ser total valores ou qualquer coisa. Então total dezena é 5. Então eu tenho uma tabela que vai do 1 até o 10. E entre esses 10 eu quero sortear 5, ok? Bom, aqui eu vou começar agora a fazer o meu loop de repetição. Esse loop, esse for, ele vai começar aqui, ó. Então for primeiro igual a 1. Eu tinha até inclusive declarado a variável primeiro aqui em cima como 1, ó, mas isso aqui nem vai precisar, tá? Porque eu vou declarar o valor dela dentro do for, aqui, ó, tá? Então o meu for, ele vai começar no 1, o primeiro vai ser a variável contadora, e ele vai até o total dezena, ok? Por que até o total dezena? Porque eu quero sortear 5 números, tá? Então se eu tenho 10 números, mas eu quero sortear apenas 5 números, o meu for ele vai rodar 5 vezes, tá? Ok. Outra coisa, uma outra variável a gente vai usar que vai representar um número sorteado. Eu vou chamar essa variável de sorteado, então. Din sorteado as integer. Sorteado as integer, tá? Ok. E qual que vai ser agora o número sorteado? O número sorteado é o seguinte, eu vou usar uma função no Excel chamado aleatório enter. Então existe aqui uma fórmula chamada aleatório enter, acho que todo mundo conhece essa fórmula. Essa fórmula tem dois argumentos, um número inferior e um número superior. Por exemplo, eu quero sortear um número entre 1 e 10. Ó, ele sorteou lá o número 2. A gente vai usar essa fórmula dentro do VBA. Então aqui dentro, ó, eu vou dizer que o número sorteado ele é igual a worksheet function, que é a função da planilha, ponto randBetween. RandBetween é o aleatório entre. O primeiro argumento é o número inferior. Eu vou colocar exatamente a minha variável primeiro, ou seja, eu quero sortear um número entre 1 e alguma coisa. Esse outro argumento, o argumento superior, é justamente a variável último, que representa o último número do espaço amostral que eu quero sortear. Então, eu vou sortear um número entre 1 e 10 nesse primeiro momento, tá? Bom, agora que eu sorteei esse número entre 1 e 10, vamos executar aqui o nosso código só para você ver como é que ele está ficando. Eu vou apertar a tecla F8, ele vai rodar aqui, ó, a macro, passo a passo. Eu tenho a minha variável último que vale 10, total dezena vale 5, vai começar o for. A variável primeiro ela vale 0 inicialmente, depois que eu executo ela vai começar o for no 1 e vai até o 5. Então ele vai sortear um número entre 1 e 10 inicialmente, e ele sorteou justamente o número 7, ok? Aqui que começa a ficar interessante. O número 7 é o Chile, tá? Tá aqui, ó, o Chile. Como é que eu faço então para ter acesso a esse Chile? Eu quero pegar esse número, esse valor que foi sorteado e colocar bem aqui, ó, tá? Na primeira linha da minha tabela. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó, RNG, que é a minha tabela, ponto cells, linha. A linha é a primeira linha, tá? É a primeira linha. E a primeira linha é representada pela variável primeiro, que vale 1 inicialmente, tá? Que vale 1. Ok, então nessa linha, e em qual coluna? A coluna vai ser a coluna 3, tá? Sempre a coluna 3 da minha tabela. Então nesse local aqui, ó, eu vou colocar o primeiro valor que ele encontrou. Bom, o primeiro valor é o valor, tá sorteado aqui, ó, é o valor 7, se não me engano. Então é RNG, que é a minha tabela, ponto cells. Linha, a linha é a linha que foi sorteada, que é justamente representado pela variável sorteado. E a coluna é a coluna 2, ó, tá? Coluna 2, que é onde estão os valores, ponto value. Então aqui o que vai acontecer é o seguinte, ó. O número sorteado foi 7, então na célula linha 1, coluna 3 da tabela, ele vai colocar o valor que está na linha 7, coluna 2. Linha 7 é essa aqui, ó. Coluna 2, Chile. Ele preencheu bem aqui, ó, a palavra Chile, tá? Ele já sorteou o primeiro valor. Bom, agora é que o nosso código ele deverá começar
a ficar interessante. Por quê? Porque eu quero sortear um outro valor, certo? No próximo for ele vai sortear outro valor, porém esse outro valor não pode mais ser o Chile. Como é que eu resolvo esse problema? Simples. Eu estou sorteando um número entre 1 e 10. Agora eu vou sortear um número entre 2 e 10, e não mais entre 1 e 10. Eu vou reduzir agora o meu espaço amostral. Porém, aqui no lugar do Chile, que foi o número sorteado agora, eu vou colocar o valor que está no primeiro elemento da matriz. Então, ó, rng.cells. No lugar do Chile, que é linha sorteado, coluna 2, ponto value, eu vou colocar o valor que está no primeiro elemento da matriz. E o primeiro elemento da matriz é rng.cells. Linha primeiro, sempre vai ser linha primeiro, coluna 2, ponto value. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Então, exatamente aqui ó, no lugar do Chile, ele vai colocar o Brasil. Tá? Então, ele tirou o Brasil lá de cima e colocou aqui no lugar do Chile. Agora ele volta para o for. Repare que agora a variável primeiro, ela vale 2. Tá? Então, ele vai sortear um número entre 2 e 10. Ou seja, ele vai sortear um número que está aqui, ó, nesse intervalo apenas. Isso aqui garante para mim que ele não vai mais sortear o Chile, porque o Chile está fora da minha tabela. O Brasil, embora pareça que ele está fora, ele não está, ele está aqui dentro no lugar do Chile. Então ele vai sortear, ó, ele sorteou o número 9, agora que é Portugal. Então ele vai colocar Portugal aqui, e no lugar do Portugal ele vai colocar o primeiro elemento, que é a Itália. Então a Itália vem para o lugar de Portugal. Aí ele volta, agora vai sortear um número entre 3 e 10. Então ele sorteou o próprio número 3, que é a Alemanha. Aqui ele vai colocar a Alemanha, e no lugar da própria Alemanha, ele vai colocar a própria Alemanha. Nesse caso não fez diferença, tá? Aí ele volta, agora vai sortear o número 6, ó. O número 6 aqui, ó, a Argentina. Então ele vai tirar a Argentina daqui e vai colocar aqui, ó. Aí no lugar da Argentina ele vai pôr a França, ó. Botou a França. Agora ele volta e vai sortear o último valor, que vai estar entre 5 e 10. Repare que nenhum desses aqui, ó, já foi sorteado, tá? Então isso aqui garante para mim que ele sempre vai sortear números sem repetição, tá? Então essa aqui é a lógica, é você ter uma matriz que ela vai se reduzindo a cada sorteio, e apenas os números que ficam dentro da matriz são números que ainda não foram sorteados, tá? Digamos que eu quero sortear agora valores, números mesmo. Quando você quer sortear números, você nem precisa ter aquela variável que eu coloquei ali, ó. Deixa eu copiar essa macro aqui, ó. Ctrl C. Criar uma outra macro chamada sortear 2, por exemplo. Como é que eu faria nesse caso aqui, ó? Eu quero sortear, digamos, números. Eu posso apagar isso daqui, tudo isso daqui. E aqui eu escrevo o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, as minhas, digamos que eu quero sortear 6 números, tá? Entre 6 números que estão entre 1 e 60. Então eu simplesmente declaro uma variável, uma matriz, que eu vou chamar de K, que vai ter 60 elementos, as integer. 60 elementos, vou criar uma outra variável contadora. Aqui dentro dessa variável K, que é uma matriz, eu vou inserir os 60 números. Então eu faço um for que começa no 1 e vai até o próprio 60. Aqui eu escrevo que K1, KI, aliás, vai ser o próprio valor I, tá? Depois eu faço um outro for. Esse for é o que vai fazer o sorteio. Então for I igual a 1 até quantos valores quero sortear? Eu quero sortear 6, então 6, tá? Next, ok. Aqui dentro eu vou escrever o seguinte, ó, que eu já vou colocar direto ali, ó. Então cells, linha 1, coluna 1, ponto, value vai ser o valor sorteado, tá? E o valor sorteado é worksheet function, ponto, range between, sortear um valor entre 1 e 60, tá? Que é o último. Pronto. Ele vai colocar lá, vou executar aqui, ó. Aqui ele vai executar para todo mundo. Executou, veio para o for.
Dentro da célula linha 1, ele vai sortear um número entre 1 e 60, sorteou 7, ok? E agora? Agora, no elemento da matriz que foi sorteado, qual que foi sorteado? Foi sorteado o valor 7, lá. Para não confundir, eu vou criar uma outra variável chamada sorteado, as integer. Então eu vou salvar esse valor sorteado aqui, ó. Então aqui vai ser sorteado, vai ser o valor que ele vai sortear. Aí ele vai pegar esse valor sorteado e vai colocar na célula, linha 1, coluna 1, ponto value igual a K, a minha matriz K, sorteado. Assim ficou melhor. Ficou igual estava anteriormente. Então eu vou só apagar isso daqui, ó. Eu vou executar. Ele vai lá sortear o número 3. Então na linha 1 ele vai pegar o valor que está lá na posição 3 da matriz, que é o próprio número 3, e vai colocar aqui, ó. Agora, no lugar desse elemento, que é o 3, então lá em K de sorteado, ou seja, nesse elemento, ele vai colocar o primeiro elemento da matriz, que é o K1, tá? O KI, aqui, ó, o KI, que é o primeiro elemento da matriz. Pronto. Aí ele pode vir para cá, ó. Aí ele pode voltar, vai sortear outro número, 6, e assim ele vai sorteando números que nunca vão se repetir, tá? Se eu quiser que ele sorteie do 1 até o 60, então, só para fazer um teste, ó. Sorteei números do 1 até o 60. Como é que eu sei que eles não se repetem? Eu vou clicar em dados aqui, ó, e vou organizar em ordem do maior para o menor, ó. 1, 2, 3, tá? Eles não se repetem, tá? Então essa macro aqui, repare que essa macro que eu fiz por último, ela é bem mais simples do que a macro que eu mostrei anteriormente. Aqui na macro que eu mostrei anteriormente, eu precisava ilustrar para você com essa tabela aqui, ó, tá? Mas o processo para você sortear números sem repetição é esse daqui. Você tem uma matriz e vai reduzindo o teu espaço amostral à medida que você vai sorteando números, tá? Aí aqui, ó, eu tenho essa outra tabela, essa outra macro que eu vou disponibilizar para você aqui de brinde, né, de presente para você, onde eu tenho números da Mega Sena, digamos assim. Por exemplo, eu quero sortear números entre 1 e 60. Eu quero sortear 6 números entre 1 e 60. Eu quero fazer 10 jogos. Você vai clicar nesse botão sortear e ele vai sortear, ó, 10 jogos, 6 dezenas para cada jogo, dezenas que estão entre 1 e 60. Eu quero sortear números entre 500 e 600, por exemplo. Eu quero sortear 6 dezenas para cada um deles. Clica aqui, ó, ele vai sortear, ó, entre 500 e 600, sempre 6 números. Eu quero sortear 50 números. 50 números entre 500 e 600. Ó, clica aqui, ó. Acho que é até muito, né? Mas ele sorteou, ó, 50 números entre 500 e 600 sem se repetir. Acho que a Loto Fácil, não sei qual que é, uma que vai do 0 até o 99. Tem uma que vai do 0 até o 99 e são 25 dezenas. Clicar em sortear, ó, ele sorteou 25 números entre 0 e 99, tá? Sem se repetir. Eu quero agora fazer 100 jogos. 100 jogos. Clica aqui, ó, vai fazer lá 100 jogos, né? Ele vai carregar um pouquinho e vai chegar até o jogo número 100, tá? Essa macro, ela é um pouco mais, deixa eu só diminuir aqui, ó, para 10. Essa macro aqui, ó, ela é um pouco mais complexa, né? Você vai entrar aqui dentro do VBA, aqui no módulo 2, você vai ter a macro aqui, ó, tá? Sortear Mega Sena, tem aqui, é basicamente a mesma lógica, com um pouco mais de variáveis incluídas aqui. Eu tenho aqui também uma matriz que ela se redimensiona de forma dinâmica à medida que você vai alterando esses valores aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, essas matrizes dinâmicas, esses for aqui que tem um dentro do outro, tudo isso aqui tem explicado aqui no canal, tem no meu curso completo lá na plataforma, mas tem no YouTube também, tá? Aqui no YouTube tem um módulo completo sobre variáveis, é só você ir lá e você olhar. E aqui eu tenho uma outra macro que eu fiz, que é para ordenar os números. Repare que esses números aqui, ó, eles estão todos, ó, ordenados do menor para o maior. Se eu
tirar essa instrução daqui, eu vou só comentar essa instrução e executar, repare que ele vai trazer os números de forma não ordenada. Ele vai trazer na sequência que ele próprio sorteou. Quando eu chamo essa macro, ela vai ordenar os números do menor para o maior para ficar no esquema já, tá? Para você não ter esse trabalho. Então essa planilha aqui eu vou disponibilizar para você baixar. Para você baixar essa planilha, ela vai estar lá no Telegram, no nosso grupo no Telegram, que a gente criou agora faz pouco tempo. Então todas as planilhas desse canal eu vou deixar nesse grupo, para você baixar, para você estudar. Essa planilha, essa macro da Mega Sena, você pode usar, você pode fazer as suas próprias adaptações, só que eu não vou fazer, ok? Então não adianta você mandar mensagem para mim, mandar WhatsApp ou e-mail pedindo para eu fazer adaptações, porque eu não vou fazer, tá? Eu não tenho tempo de ficar fazendo adaptações. Você pode baixar, você estuda o código, é um código bem completo, e você faz as suas próprias adaptações. E pessoal, não se esquece de clicar no like e se inscrever aqui no canal, tá? E clica no sino também para você receber a notificação sempre que eu for mandar um vídeo novo aqui, tá? E compartilha esse vídeo também se você gostou. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Um abraço.